Vamos lá, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Ok. Vamos lá. Cadê? Palmaram, tirou. Voltamos. Então, vou voltar aqui para não... Tínhamos falado daquilo que é produto total, né? Que é a soma de tudo aquilo que foi produzido, né, por um conjunto de pessoas. E na produtividade média, que nada mais é do que pegar a nossa produção total e dividir pela quantidade de pessoas que foram utilizadas na produtividade, né? Isso é informado, né, através de duas fórmulas aqui. Então, nós temos a primeira fórmula, né, PMIN, né, que é a produtividade média da mão de obra, né, que você vai pegar aqui a quantidade produzida, né, letrinha Q, de um determinado produto, dividido pelo número de trabalhadores, né, nossa fórmula de produtividade média. E aqui embaixo nós temos aqui a produtividade, né, daquilo que foi feito, né, relacionado à média de utilização do segundo fator, que é de capital, né? Então, produtividade, né, quantidade a ser produzida pelo número de máquinas. Então, quando a gente fala em máquinas, né, estava até dando o exemplo da pizzaria, né? Então, se nós temos um forno, né, quantidade média a ser produzida de uma pizzaria, né, vai ser lá a quantidade de pizzas feitas dividido pela quantidade de fornos utilizados, né? Se a pizzaria tiver um único forno, vai pegar a sua média de produção por forno, vai ser exatamente aquilo que foi produzido num dia, né? Se ela tiver mais do que um forno, né, a produção será, né, produção total dividido, né, por exemplo, se tiver 2 fornos, vai ser dividido por 2, e assim por diante. Tá? Produtividade marginal do fator. Né? Então, aqui nós vamos encontrar a relação entre a variação obtida no produto total, né, quando ocorre uma variação em unidades, em algum dos fatores de produção. Né? Então, a variação marginal de mão de obra, ela é variação da quantidade produzida, né, dividido pelo acréscimo de um trabalhador. Né? Então, o que é uma variação? A variação é aquilo que, a gente comparando dois períodos, né, é aquilo que destoou. Né? Então, vamos imaginar aqui, se num mês eu produzi 100 unidades, no mês seguinte eu produzi 120 unidades, nós tivemos uma variação, né, de 20 unidades. Tá? Então, qual que é a variação aqui da quantidade produzida? Seria 20. Né? Quando a gente fala dessa variação marginal de um colaborador, né, nós vamos pegar aqui, se nós tínhamos, sei lá, 2 trabalhadores, nós vamos acrescentar um para checar essa variação marginal, né, o quanto que um profissional a mais estaria agregando nesta produção. Tranquilos aí o conceito? Sim, tá tranquilo, professor. Produtividade marginal do capital. Então, aqui, se nós acrescentarmos uma máquina. Então, é o mesmo conceito, só que agora voltada, né, para o equipamento. Então, nós vamos pegar a variação de produção, né, sempre comparando no mínimo 2 períodos, né, produção do período 1 menos a produção do período 2, e vamos fazer a divisão acrescentando uma máquina para ver o quanto que seria relevante, né, a aquisição de um novo equipamento. Tá? Ou quanto que ele estaria agregando de uma produção. Lei dos rendimentos decrescentes. Tá? Essa lei, né, eu vou partir já para acabar com o mistério, ela vai informar, né, o seguinte: será que vale a pena, né, eu sempre aumentar o meu fator variável, que seria a mão de obra, né, para obter mais produtividade? Até que ponto eu contratar mais pessoas vai ser mais vantajoso? Né? Inicialmente, se nós pensarmos assim, ó, se com uma pessoa eu tenho a produção de 100 unidades de determinado produto,
Se eu contratar 2 pessoas, essa minha produtividade ela vai passar a ser 200, 100 para cada um. Se eu contratar 3 pessoas, minha produtividade será 300. E assim, né, sucessivamente, né? Porém, isso não é uma verdade absoluta, tá? Porque nós temos um determinado momento em que a produção ela vai se estagnar e depois ela vai passar a decrescer, tá? Então é isso que essa teoria dos rendimentos decrescentes ela vem nos mostrar, tá? Então, ó, dentro da teoria da produção, um dos conceitos mais importantes é o princípio dos rendimentos decrescentes, que aponta que, elevando-se a quantidade do fator variável, mão de obra, e permanecendo fixo a quantidade dos demais fatores, a produção inicialmente ela aumentará a taxas crescentes. Porém, se mais unidades de fator forem introduzidas, né, ou seja, a gente for contratando mais pessoas, né, mais trabalhadores, forem agregados aí à produção, a quantidade produzida ela vai continuar crescendo, porém com taxas menores. Se mesmo assim, né, após a gente chegar nesse crescimento de produção, porém em taxas menores, a gente for continuando contratando trabalhadores, né, aquela taxa que estava crescendo em taxas menores, ela passa a ter um decréscimo, ela acaba não tendo mais nenhuma motivação para ser, né? Então, o que acontece? Se eu contratar mais daquilo que seja a minha capacidade, né, a minha produtividade ela cai. Isso daí vai comprometer a produtividade dentro da organização, tá? Então, aqui, supondo uma variável, né, uma atividade produtiva com 2 fatores, máquina sendo fixa e mão de obra variável, a quantidade produzida de peças ela irá aumentar à medida que mais trabalhadores forem incluídos. A produção, mantendo-se a quantidade de máquinas constante. Nesse contexto, a produção de peças ela vai aumentar até certo ponto e depois ela decrescerá. Isto é, a introdução de mais trabalhadores associada a uma quantidade fixa de máquinas faz com que a produção de peças cresça e atinja um limite máximo e depois decline. Né? Pode-se concluir que, com a quantidade fixa de máquinas, os trabalhadores agregados a essa produção passam a ter dificuldades em desempenhar sua função, não contribuindo, né, de uma forma melhor para uma obtenção de maior quantidade produtiva, né, para ter uma produção melhor. Né? E aqui nós temos um gráfico, né, uma tabela, né, que serve para demonstrar isso. Né? Então, aqui, ó, do lado esquerdo, ó, máquinas como um fator de fixos. Né? Então, nossa primeira coluna. Então, uma empresa ela possui 10 máquinas. Mão de obra, na segunda coluna, né, que é o fator variável, né, o item 2. Então, ele começa aqui com um funcionário, 2 funcionários, e aí vai chegando até 9. Tá? Produto total, em 1000 unidades, né? Então, aqui na coluna 3 é o quanto cada um vai produzir. Então, aqui na primeira faixa de produção, né, eu tenho um único funcionário utilizando 10 máquinas e ele produz 6.000 unidades, tá? Então, a minha produtividade de mão de obra, ela vai se dar aqui pela coluna 3, dividido pela coluna 2, né? Então, o que tem aqui na coluna 3? Produtividade de 6.000 peças, dividido pela minha quantidade de mão de obra, 1, né? Então, média, 6. A produtividade marginal, então, ela é a variação da produção, né, da coluna 3, dividido pela variação da coluna mão de obra. Né? Então, nós temos aqui, como não houve variação, nós temos 6 unidades, né? 6.000 unidades, dividido por um único funcionário. Então, nós temos aqui um resultado de 6. Tá? Essa é a nossa produção marginal. Olha que interessante. Na segunda linha, né, nós aumentamos aqui o nosso fator variável para 2 funcionários. Né? Então, 2 funcionários, eles produziram 14.000 unidades. Né? Um único funcionário produzia 6. 2 funcionários produziram 14.000. Né? A nossa média de produtividade ela aumentou para 7.000 unidades por pessoa.
E agora a nossa variação, né? Então, aqui, ó, o resultado deu 8. Qual que é a variação? Variação do item 3, né? Ó, nós tínhamos aqui, passamos a produzir 14, menos 6.000, então nós temos aqui uma variação de 8.000 unidades, tá? Que vai ser dividida pela variação de mão de obra. Então, nós tínhamos um funcionário, passamos a ter 2, né? A variação aqui é de uma pessoa a mais. Então, 8 dividido por 1, né? Nós temos aqui uma produtividade marginal de 8.000 peças. E assim vai ocorrendo. Então, ó, na nossa linha 3, né, nós temos 3 funcionários, a produtividade total passa a ser 24.000, aumenta-se a média de cada colaborador para 8, né, e sua produtividade marginal chega a 10. Né? Olha que interessante. Então, reparem que aqui, ó, nossa produtividade marginal, ela tem o maior valor aqui dentro da nossa tabela, tá? E a média de produção, né, ela também atinge a maior média. Quando nós colocamos aqui mão de obra para 4 funcionários na próxima linha, né, a produção, né, ela aumenta para 32.000 unidades, ela continua com a média de 8, porém a minha produtividade marginal, ela reduz para 8, né? Então, olha aqui, começa, né, a dar sinais de que eu aumentando mão de obra, a minha produtividade, né, ela não está sendo tão, não está crescendo na mesma proporção. Então, o meu crescimento, né, variável aqui de produção, ele continua crescendo, porém diminuindo, tá? E assim vai ocorrendo. Então, ó, com 5 pessoas, a minha produtividade marginal ela desce para 6. E a minha produtividade individual começa a declinar, 7,6. Né? Se eu colocar mais pessoas aqui, ó, com 6, né, continuo crescendo, só que a minha média de produção, né, ó, a gente produz 42.000 unidades, só que a média de produção para cada funcionário diminui para 7.000 unidades. Né, e a produtividade marginal para 4.000 unidades. Quando eu chego aqui com 8 colaboradores, né, eu vou pular o 7, né, nós temos aqui uma produção estabilizada em 44.000 peças, então eu acrescentei mais uma pessoa e não consegui produzir uma peça adicional. Minha produção média ela diminui drasticamente, né, para 5.500 peças, e eu não tenho produtividade marginal nenhuma, eu estou aqui nulo, né? Não cresci nada, tá? Estou estagnado. E na última linha, quando eu coloco 9 colaboradores, né, a minha produção total ela cai. Então, esse colaborador a mais que eu coloquei na produção, ele começa a me dar prejuízo, porque eu estou né, assumindo novos custos, né, mais um colaborador, e minha produção que eu desejaria ganho, ela acaba sendo perda. Né? A produtividade média cai mais ainda, 4,7 mil, 4.700 peças por pessoas, e eu tenho um retorno negativo de produtividade marginal. Né? Então, é isso que essa teoria ela vem demonstrar, que não adianta, né, de forma intempestiva a gente ficar colocando mais e mais pessoas para a utilização de um único determinado equipamento ou de uma quantidade fixa de equipamentos, porque em determinado momento nós vamos estabilizar esse crescimento e vamos começar a ter prejuízo, né? E é justamente um dos principais fatores, né, que os gestores têm que tomar de decisão na execução das tarefas, né? Qual que é o meu limite máximo de contratação de pessoas, né? Quantas vagas eu consigo disponibilizar para fazer e ter carga máxima, né? Então, numa situação de plena, de atividade plena da economia, né? Uma empresa ela está limitada ali pelos seus fatores, né? Em uma determinada quantidade de máquinas e de pessoas. Né? Ela não pode crescer de forma indiscriminada. O que eu poderia fazer para mudar esse cenário? Né? Aumentar o número de máquinas. E aí sim justificaria estar aumentando
o número de pessoas na produção. Tranquilos aí, pessoal? Conseguiram entender? Sim, professor. Tranquilo. Sim. Então, olha aqui graficamente, né, que mostra aqui, quando a gente tem a relação de número de trabalhadores, né, com a total de produção. Né? Então, quando a gente está aqui com 3 trabalhadores, né, a gente vai produzir aqui uma determinada quantidade. A gente está ainda em ritmo crescente, tá? A gente está numa pegada. Quando a gente passa para 4 trabalhadores, a gente continua crescendo, né, com 25 mil unidades ali de produto sendo feito, né? E aí nós começamos a entrar em declínio e ter prejuízo, né? Quando a gente coloca o nono, né, colaborador, né? Nem sempre, né, é uma decisão a ser tomada, é recomendado para a empresa chegar nessa fase de estabilização, de crescimento menor e declínio. Tá? Para a organização, né, para ela ser mais eficiente, né, ela tem que estar sempre trabalhando com um processo crescente de produção. Né? Quanto mais pessoas eu colocar, maior ganho de produtividade eu terei. Né? Nesse caminho, ela consegue fazer o quê? A maximização do lucro. Tá? Quando a gente compara aqui a produtividade marginal, né, então a gente vê claramente, né, que a partir do terceiro colaborador, né, para aquela aplicação das 10 máquinas, ele atinge o seu ápice e a partir dele, né, ele vai ter um crescimento decrescente, né, no quarto colaborador, né, e até o sétimo, oitavo colaborador empatando, tá? E a partir do nono, a hora como ele passa aqui a nossa função, o nosso gráfico, né, o nosso plano cartesiano, ele vem para o fator negativo, ele entra aqui em decréscimo. Tá? Então, o ponto melhor aqui de produção da empresa, né, é quando ele tem lá a média de produção e o seu ganho marginal, né, relação de máquinas e colaboradores, com 3 colaboradores para a utilização de 10 máquinas. Né? Aqui seria o ideal. O que essa empresa poderia fazer para aumentar a sua produtividade? Né? Aumentar o número de máquinas, né? E aí colocar, né, a quantidade de colaboradores para atingir esse máximo. Aqui ela estaria tendo maior ganho em termos de lucratividade. Tá? Isso a gente falou tudo aqui na visão de curto prazo, né? Então, se a gente imaginar agora que tudo na vida a gente tem que ter, né, uma visão de tomada de decisão imediata, que é agora no curto prazo, mas nós temos que olhar sempre para o futuro, né? A gente tem que pensar no que será o amanhã. Então, para isso, nós temos a nossa visão de longo prazo, né? Que quando a gente pensa em termos econômicos, em termos empresariais, uma visão de longo prazo, ela está para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né, 20 anos, o que eu estarei fazendo, como que eu estarei atingindo esse objetivo de estar presente, atualizado nesse prazo que é distante, né? Então, nessa abordagem, nós vamos assumir que todos os fatores têm suas quantidades variáveis. Né? Então, tanto o número de máquinas, que são os fatores, né, de terra e de capital, né? Então a parte tecnológica, quanto a mão de obra. Né? Então, ela passa a ter aqui, na nossa fórmula de quantidade, ela está em função de pessoas e equipamentos. Tá? Então, a gente vai considerar todos os fatores de produção, eles vão estar variando, inclusive o tamanho da empresa, né? Com a adição de mais máquinas e equipamentos, instalação e tudo mais, né? Para buscar o quê? Aquilo que a gente chama de economia de escala. Né? A economia de escala, ela preza que quanto mais fatores você tiver, melhores resultados você vai conquistar. Tá? Então, os rendimentos de escala ou economia de escala, elas vão vai estar se mostrando, né, com a quantidade produzida, ela vai variar a partir da variação de quantidade dos fatores, né? É aquilo que a gente fala que são os rendimentos de escala, e eles podem ser, né, rendimentos crescentes de escala, né, ou economias de escala, que ocorre quando a variação da quantidade do produto total é mais
né, mais que proporcional à variação da quantidade utilizada de fatores, né? Então, conforme eu vou agregando, né, meus fatores de produção, o meu ganho de escala ele vai aumentando, tá? Então, aqui como exemplo, tá aumentando-se a utilização de fatores em 10%, o produto total cresceu em 20%, né? Então, hipoteticamente, se eu agregar aqui uma pessoa na minha produção, né, e uma máquina, eu vou produzir, né, 3 vezes mais daquilo que eu estava acostumado, né? Então, toda vez que tiver esses rendimentos crescentes de escala, a ampliação da escala de produção ela será possível, porque os ganhos de produção elas vão superar, né, aquilo que se espera, né? E ele ainda vai trazer um retorno melhor, tá? O próximo, né, tópico, ele fala que os rendimentos constantes de escala, né? Então, nós falamos aqui dos rendimentos crescentes e agora nós vamos falar de rendimento constante. Quando ocorre, né, quando a variação do produto total ela é proporcional à variação da quantidade utilizada dos fatores, né? Então, se eu aumentar, vamos pegar o mesmo exemplo, 10% os meus fatores de produção, né, mão de obra ou equipamentos, eu vou ganhar 10% também do volume a ser produzido, né? Minha produção cresce 10%. Então, eu estou num rendimento constante, ele está proporcional, tá? E por último, nós vamos falar dos rendimentos decrescentes de escala, né? Ou deseconomia de escala. É aquilo que todo gestor não quer de jeito nenhum, né? É quando ocorre a variação, quando a variação do produto é menos do que a variação da quantidade utilizada de fatores, né? Então, foi aquilo que a gente conseguiu observar na tabela anterior. Quanto mais pessoas eu coloco na minha faixa de produção, né, ou quanto mais equipamento eu vou colocar na minha faixa de produção, menos eu vou estar produzindo, né? Então, aqui, ó, eu aumentei em 10% a minha produtividade, porém, a minha produção só cresceu 5%. Então, eu fiz um esforço maior aqui de envio de insumos, né, de consumo desses insumos, porém a produtividade não atingiu aquilo que eu esperei, ele diminuiu, né? Então, toda vez que eu tenho esse movimento, né, significa que eu tomei a decisão errada, eu tenho que dar um passinho para trás para retomar o meu ganho de escala, tá? Tranquilos? Tranquilo. Tranquilo, professor. Tá. Então, esse Tranquilo, daqui professor. Tranquilo, professor. foi aquilo que nós falamos no como uma retomada aí do nosso tema 6. Para continuar, né, nós estávamos falando de produção. Agora nós vamos dar um enfoque maior com relação aos custos, tá? Então vamos pegar aqui custos. E é legal que para vocês, né, turma de gestão financeira, a gente vai mencionar, né, aqui nesse momento um pouquinho sobre custos, tudo, né? E vocês vão ter dentro da grade de vocês uma disciplina que é contabilidade de custos, né? Que aí já dá para aprofundar bem mais nesse assunto e o quanto que ele é importante, né? E até aproveitando, né? Porque ele é um tema atual, né? A gente está falando aqui de tomada de decisão dos gestores com relação à produção e a custos, né? E nós estamos vivendo agora de forma macro, né? De forma global, todos os países, né? Todos os gestores de nação tomando suas decisões, como que a gente vai estar, como as nações vão estar conduzindo, né? A sua produtividade, né? As pessoas, né? Fora do seu ambiente produtivo, né, para se resguardar aí com o Covid, né, e como que cada nação vai fazer. Então, aqui no Brasil, o que, que foi feito? Né? O pessoal está falando da Bolsa Covid, né, que vai ser lá um valor que vai ser colocado, né, à disposição dos funcionários autônomos, né, das pessoas que não têm registro e não têm uma empresa para segurar. Né? Para as empresas de micro, né, e médio porte, estão colocando lá um valor disponível para garantir a folha de pagamento para os próximos 2 meses, né, limitado a lá um valor. E aqui essas regrinhas, isso não é interessante, tá? Vamos pegar isso no nosso enfoque global aqui para custos, né, para o fator custos aqui para a economia, né?
a gente sabe, né, que o governo, por exemplo, ele não produz nada. Tudo que ele tem de recurso provém da nossa produção privada, né? Então, tudo aquilo que a gente trabalha, a gente vai gerando recurso para o governo, né? Através dos nossos impostos. E essa distribuição desses recursos, né? É aquilo que os executivos, né? O presidente, o governador, os prefeitos, eles tomam as decisões para saber como que será utilizado esse recurso, tá? Então, neste momento, quando eles decidem fazer essa bolsa, decidem colocar um valor de capital de giro disponível para empresas, um valor de folha de pagamento, né? Eles estão realocando, estão tomando uma decisão para, né, manter uma situação econômica de repente mais saudável no futuro. Legal. E aí aqui não é um juízo de valor, né, de se é certo, se é errado isso daí, né? Porém, isso nós sabemos agora dentro do nosso enfoque de aula que vai gerar algum custo social para isso, né? E os nossos fatores sociais, né? O que que é? Uma vez que o governo ele não gera, né, nenhum produto, ele não gera renda, ele depende das pessoas manterem o seu padrão de consumo, as empresas estarem produzindo, pagando salário para as pessoas consumirem, né? Quando ela tem essa redução, elas estão recebendo esse recurso para permanecer em casa por um período, né, a arrecadação do governo no futuro ela tende a diminuir, né? E aí ele vai ter que manter, né, os seus compromissos, porque já foi assumido. Né? Então é um ponto aqui de reflexão que nós temos, o quanto que o custeio, né, de tudo aquilo que a gente decide vai estar interferindo. Né? E aí a gente pensando em Brasil, né, vamos pensar, né, de maneira global para o mundo, quanto que isso será, né, quanto que isso vai custar. Né? Só um pontinho de reflexão. Vamos voltar aqui agora, né, para o nosso tema principal, né, o custo na produção empresarial. Né? Então, ele é até o nosso tema do nosso sétimo encontro, né, e é uma continuação do sexto. Então, faz a dobradinha. Né? Custos de produção, nós vamos estar trabalhando aqui em cima da teoria dos custos, que parte do princípio de que o objetivo básico da empresa é a maximização dos seus resultados, ou seja, maximizar o seu lucro, né, através da sua atividade produtiva. Né? Então, a empresa ela sempre tem que buscar maximizar a produção para um dado custo total, ou minimizar os seus custos para um nível de produção. O que quer dizer? Eu tenho que produzir sempre mais, né? Eu tenho que ter processos efetivos, que é eficaz e eficiente, né? O termo efetivo ele é a soma de ser eficaz mais ser eficiente, né? Dentro da minha escala produtiva, ou seja, eu tenho que consumir de forma mais equilibrada os meus insumos e produzir o máximo possível, né? Para minimizar esses meus custos, né? Para esse determinado nível de custo, ou eu tenho que reduzir o meu custo, né? Uma vez que eu não consiga mais aumentar minha produção, eu tenho que reduzir meus custos para, né, esse meu nível de produção ser viável. Né? Então, são as duas vertentes que nós temos aqui em termos de empresa e de economia para estar tentando maximização, né, do lucro da empresa, né? E para que as empresas consigam garantir assim a sua perenidade. Tá? Tranquilos aí? Em relação a custo? Sim, professor. Vamos lá. Dentro da visão econômica sobre o custo, né, é mais ampla que a ótica contábil financeira. Né? Por que, que é isso? Né? Porque nós temos na visão contábil, né, nós vamos estar focadas simplesmente nos números, né, que é voltada para extração de um resultado, tá? Seja lucro ou prejuízo. Tá? Já numa visão econômica, né, nós vamos ter custos explícitos que não são considerados, né, dentro da metodologia contábil. Tá? Então, esses custos explícitos, né, eles vão são recursos que a empresa deixa de ter, né, ou que ela é obrigada a ter esse desembolso, né, e que tem que ter
uma análise, né, um cuidado mais detalhado nesses itens, tá? Então, por exemplo, o termo custo de oportunidade, né? Vocês já ouviram falar sobre ele? Por favor, Não, professor, eu nunca ouvi falar. fazer fome aqui no WhatsApp e atrapalhou. Ah, esse WhatsApp é fogo, hein? Então, vamos lá. O custo de oportunidade, ele está atrelado a quanto você, né, deixaria de ganhar se você fizesse determinada ação. De uma maneira bem didática, né? Imaginemos que a gente vive num mundo, né, ou num país que a poupança ela vai render 6% ao ano, tá? Vamos colocar esse número bem redondinho aqui, 6% em um ano. E se, né, eu não fizer nada e tiver meu dinheirinho guardado lá, aplicado, eu vou ganhar 6% ao ano. Tranquilos? Sim. Sim, sim. Então, a partir do momento em que eu decido, né, estudar alguma viabilidade de investimento, né, eu tenho que considerar que se eu não fizer nada, eu vou ganhar 6%. Qualquer investimento que eu for estudar, ele vai ter que me proporcionar, né, um rendimento maior do que aquilo que eu estou deixando de ganhar se eu tirar o meu dinheiro na poupança. Tá? Então, isso é aquilo que a gente chama de custo de oportunidade. Então, se eu falar, vamos montar uma empresa, né, ô Frank, vamos montar uma empresa, você tem um determinado valor que se você investir aqui comigo, você vai ter um rendimento de, sei lá, 10%. Né? O que o Frank tem que pensar? Eu tenho um custo de oportunidade de 6%, porque é aquilo que você não fizer nada, eu não assumir risco nenhum, eu vou ganhar 6%, e aí o professor Maurício está me chamando aqui para uma sociedade numa empresa, em um negócio que ela propõe um ganho de 10. Vou cobrir meu custo de oportunidade e ainda vou ter um rendimento maior, né? Vou ter um ganho maior. Isso, né, é quem entendeu o custo de oportunidade. Né? Se eu falasse para você, Frank, você investe aqui na minha empresa, vamos montar essa sociedade aqui que você vai ter um ganho de 5%. Né? Você aceitaria? Não, porque o rendimento que eu teria em um ano na poupança teria um rendimento maior do que nessa que eu posso estar junto com você na sociedade com risco de perder. Exatamente é isso. Então, o seu custo de oportunidade, né, o quanto que você tem que ter de retorno para você se mexer, você escolher um risco maior, tem que cobrir isso daí. Tá? Então, esse é o conceito de custo de oportunidade. Tá? Outro fator que nós temos que estar verificando são as externalidades, né? Ou seja, os custos privados e sociais relacionados à produção. Né? Então, quando a gente fala de custos sociais, né, nós temos que ter, por exemplo, uma empresa que ela tem que estar engajada na questão de sustentabilidade, né, ela tem que estar engajada, né, de trazer um benefício, né, para o seu ambiente, ela não pode poluir, né, ela tem que ser responsável, né, pela manutenção e preservação do meio ambiente, né, porque se ela não fizer isso, né, ela vai ter uma imagem negativa e vai interferir no seu negócio. Né? Então, são fatores externos que vão estar atuando, né, de forma positiva ou negativa dentro dos retornos da organização. E isso tudo, para ser mantido, envolve um acréscimo de custos naturalmente. Tranquilos? Tranquilo, professor. Né? Então, essa ideia da externalidade, ela vai revelar, então, que existe, né, que as atividades produtivas, ela tem custos privados e custos sociais.
né? Na avaliação privada são levados em consideração somente os custos efetivos para a empresa, ou seja, aquilo que a gente vai gastar efetivamente para produzir, mão de obra, insumo, né, equipamentos, etc. Tá? Já na avaliação social, ela vai analisar quais são os impactos, né, para a população e para o ambiente decorrente do empreendimento, né? Então, são esses pontos que vão estar determinando. Então, para uma empresa ela conseguir determinar o quanto que custa a sua produção, nós temos aqui a técnica do custo total de produção, né? Que ela vai ser definida como o total das despesas das firmas, como fatores de produção no processo de fabricação de determinada quantidade de produto, tá? Os custos totais de produção, conhecido pela letrinha, né, conjunto de letrinhas CT, são divididos em custos variáveis totais e custos fixos, né? Então, o meu custo total, ele é a união do meu custo fixo com o meu custo variável, tá? Então, aqui na nossa equação matemática, custo total, ele é o meu custo variável total mais o meu custo fixo total, tá? Custo variáveis totais, eles são representados, né, por tudo aquilo que vai variar na sua produção. Então, mão de obra, insumos, né, matéria-prima, né, tudo aquilo que conforme eu vou consumindo mais, né, vai aumentando o valor a ser considerado no meu custeio, tá? Já o custo fixo, ele é representado, né, pelo aquilo que não vai ter variação na sua produção, né? Então, como eu disse inicialmente, né, o custo de um aluguel, ele não vai variar. Você fez um contrato de aluguel lá de 3 anos, né, durante 3 anos o valor do seu aluguel será X valor, né? Então, até a próxima renovação, ele não tem variação, ele não vai sofrer variação. Então, se você produzir uma única unidade, né, o seu aluguel é aquele valor. Se você produzir 50 mil unidades, o seu aluguel será o mesmo valor. Tranquilos? Tranquilo, professor. Tá? Tranquilo. Dentro da visão contábil, né, quando a gente fala de custo variável e custo fixo, né, nós temos uma divisão e aí é só um caráter informativo, né, para vocês já irem, né, se acostumando com esses termos, né? Nós temos aquilo que são considerados de custos diretos, que é tudo aquilo que envolve diretamente a produção, tudo que é gasto na produção é considerado um custo direto, tá? E a gente consegue determinar, ó, para a fabricação, né, de determinado produto, né, eu consegui alocar o meu custo diretamente a ele. Então, eu sei quanto de mão de obra, quanto de insumo foi. Tá? E nós temos aqueles custos que chamamos de custos indiretos, que são que a gente não consegue fazer uma atribuição de valor, né, de forma clara e objetiva de imediato. Nós temos que produzir, né, todo um período, verificar a apuração desse custo e fazer um rateio para cada produto produzido para aquele insumo, né? Então, vamos colocar assim, o aluguel, por exemplo, ele é um custo indireto. Por quê? O quanto custa, quanto que esse aluguel vai representar, né, na produção de uma unidade? Então, vamos imaginar aqui, ó, para colocar um exemplo bem simples. Se eu tenho um aluguel de R$1.000, né, por mês, e eu tenho uma empresa que produz pizza, né, eu tenho uma pizzaria, e eu produzi uma única pizza no mês. O meu custo indireto aqui para essa pizza, referente ao aluguel, foi de R$1.000. Né? Olha que cara vai custar essa pizza. Para produzir uma pizza, eu tive que pagar um aluguel de R$1.000. Então, essa pizza aqui tem já embutido no custo dela R$1.000 de aluguel. Porém, né, se eu produzir 1.000 pizzas nesse mês, né, o aluguel que é R$1.000, ele terá uma participação no custeio dessas pizzas de R$1 por unidade. Né? Por quê? Eu produzi 1.000 pizzas
e dividir o meu aluguel por 1.000 unidades. Então, representativamente, o custo de aluguel para cada pizza, ele em escala baixou para R$1. Quando eu produzi uma única pizza, esse meu custo de aluguel, que eram os mesmos R$1.000, passou a ser R$1.000 em uma unidade. Conseguiram entender, visualizar isso? Sim, entendi. professor. Por que ele é um custo indireto? Porque eu tenho que terminar minha produção das pizzas durante esse mês para poder fazer a distribuição. Diferentemente de que se eu falar, ó, eu produzi pizza de mussarela. O que eu gastei para produzir? Né? Então, para pizza de mussarela, eu gastei uma massa, eu gastei molho, eu gastei mussarela e azeitonas. Tá? Então, quanto que eu gastei de cada uma, Nelly? Eu consigo, de forma direta e objetiva, falar, ó, minha massa custou X valor, meu molho custou X valor, a mussarela gastou X valor e a azeitona foi X para uma pizza. De uma forma direta eu consigo atribuir isso. Já o aluguel não, eu tenho que produzir, né, todas as pizzas de um determinado período para poder fazer esse rateio. Por isso que ele é indireto. Vamos adiante. Né? Então, ó, assim como na teoria de produção, a análise dos custos ela vai também realizar a distinção entre curto e longo prazo. Né? Os custos totais de curto prazo são formados por parte de custos fixos e custos variáveis. Os custos totais de longo prazo são formados unicamente pelos custos variáveis. Tá? Então, quando a gente tiver uma visão de curto prazo, e aí quando a gente fala curto prazo, é tudo que for inferior a 5 anos, tá, gente? E longo prazo que for superior a 5 anos. Tá? Então, no curto prazo, nós vamos considerar, assim como na escala de produção, custos fixos e variáveis. No longo prazo, somente os custos variáveis. Então, ó, os custos de curto prazo, né, vamos colocar aqui, ó, vamos supor que no curto prazo uma firma mantenha fixa suas dimensões, né, isto é, o número de máquinas que possui e o tamanho de sua instalação. Assim, para aumentar ou diminuir a sua produção, o empresário ele vai variar somente a utilização de mão de obra. O custo dos fatores fixos, né, o custo fixo total com as máquinas em instalação será constante, né, durante todo esse período de análise. Já o custo variável, né, o custo de mão de obra, custo com insumos, né, é aquilo que vai estar variando, tá? Então, nós temos aqui na nossa fórmula, né, na nossa função aqui de custo, né, custo total, ele é igual ao custo variável mais o meu custo fixo, tá? Então, quando a gente vai para uma análise de um custo total médio, né, ou custo unitário, né, qual será a razão? Qual que será a produção, tá? Então, ó, o custo total médio, né, ele se dá pelo custo total dividido pela quantidade produzida, né? Então, para mim produzir 1.000 unidades de pizzas, né? Quanto que custou essa produção? Então, eu vou pegar tudo que eu gastei na produção, em termos de recursos monetários, e dividir pela quantidade em unidades produzidas, tá? O custo fixo médio, né? Ele é o resultado da divisão entre o custo fixo total e a quantidade produzida. Né? Então, aqui envolve aquilo que a gente estava falando de custo indireto. Né? Eu vou pegar o valor do meu aluguel, por exemplo, que é um custo fixo, né? E vou dividir pela quantidade de pizzas produzidas, aqui né, nesse exemplo que a gente estava falando. Tá? Então, quando eu coloco isso, eu consigo atribuir esse custo. Tá? Então, o custo fixo médio é o custo fixo total dividido pela quantidade produzida. O custo variável médio, né, ele é o resultado da divisão entre o custo variável total e a quantidade produzida. Então, meu custo variável total dividido pela quantidade produzida. Vejam que nós estamos falando, né, e utilizando funções, né, super simples, nada complexas, né? Então, existe até um paradigma que, né, que a pessoa fala, economia é difícil, né? Gestão
né, de organizações é difícil. Não, ele é complexa na teoria, na identificação, né, dos seus fatores e das suas variáveis, mas o processo em si, né, para a tomada da verificação, né, ele se dá através de funções que não são tão complexas, né, basta fazer, né, a identificação aqui dos valores e fazer uma divisão, né. Até agora a gente não passou nenhuma fórmula, né, de outro mundo para vocês. Ou vocês estão achando difícil até aqui? Não, eu tô achando Tá tranquilo. parecendo a matemática financeira. Vocês vão ver que vai ser bem tranquilo, tá? Pessoal, não esqueçam de qualquer dúvida que vocês tiverem de perguntar, tá bom? Porque eu tô Professor, falando aqui, e aí, né, não deixa atropelar o assunto. Pode falar, Frank. só uma dúvida, esses slides que o senhor está passando, o senhor vai disponibilizá-los para nós? Já está disponível dentro do ambiente virtual, tá bom? Eu acho que Tá, como perfeito. você teve essa migração entre administração e gestão financeira, deve demorar alguns diazinhos aí para atualizar o seu AVA, tá? Mas assim que atualizar, ele já está lá disponível. Tá bom, professor, obrigado. Custo marginal, né? Então, ó, é o resultado da divisão entre a variação do nosso custo total, quando é produzida, mais uma quantidade, né? Em uma unidade na fábrica. Então, aqui a gente vai pegar a variação do custo total, né? Sempre lembrando que para a identificação da variação, nós temos que pegar pelo menos 2 períodos para identificar o quanto que está variando, tá? E fazer, né, a divisão pelo acréscimo de uma unidade de produção, né? Então, aumentando a minha produção em uma unidade. Tá? E a gente acha assim o nosso custo marginal. Aqui, mais uma vez, uma tabelinha, né, para demonstração aqui de como chegar aqui nos resultados. Né? Então, ó, custo fixo total, tá? R$ 10 aqui, né? 10 mil. Custo variável total, tá? Então, quando eu não produzo nada, eu tenho custo de zero, né? E o meu custo fixo continua aqui em 10, né? Então, vamos pegar aqui, ó, eu aluguei lá um equipamento, mas não produzi nada, né? Qual que é o meu custo total? 10. Não importa se eu produzi ou se eu não produzi, eu tenho isso daí como custo, tá? Quando eu passo a produzir uma unidade, né? O meu custo fixo ele continua sendo R$ 10. O meu custo variável, né? Que vamos colocar aqui o custo da mão de obra ou de qualquer insumo, ele passou a ser 5. Meu custo total, né? É a soma do custo fixo mais o variável 15. Né? O custo fixo médio, né? Ele vai ser R$ 10, porque é o meu custo fixo dividido pela quantidade produzida, que aqui nesse caso era 1. Né? O custo variável médio, né? Ele é 5 aqui, porque é o variável dividido pela quantidade, né? O quanto variou de um mês para o outro, dividido pela quantidade produzida. Né? Produto unitário, né? Então, vai ser a soma do meu custo total, né, de produção dividido pela quantidade produzida. Então, esse produto aqui passou a ter um custo de R$ 15, né? E o custo marginal, que é a variação, dividido por o acréscimo de uma unidade. Então, a minha variação era de um mês para o outro, que era de 0, passou a 5, variou 5, e eu acrescentei uma unidade, né? Então, dividido por 1, foi 5, tá? Então, veja aqui, né, nós vamos ter aqui, num custo marginal, né, seguindo essa lógica, o menor custo marginal seria quando eu tenho aqui a produção, né, de 4 unidades, né? Aqui a gente vai ter um custo de R$ 1, né, custo marginal, e o custo médio por produto de 5,25, né? Qual vai ser o meu menor custo de produção? Ó, aqui na minha linha, quando eu tenho 7 unidades a serem produzidas, eu tenho um custo médio, né, de 4,28,
porém o meu custo marginal está em 4. Tá? Então, ele deu uma equilibrada. Né? Então, veja assim, eu saí de um custo marginal de 5, baixei para 3, 2, 1, aí ele começa a crescer novamente. Ó, 2, 3, 4, né? Ele dá uma equilibrada, vai retomando um pouquinho, né? E quando a gente tem aqui na nossa produção de 11 unidades, né? O meu custo marginal ele está em 8, né? Ele elevou, ele superou, né? Aquilo que eu produzia quando tinha uma única pessoa. O meu custo médio, né? Ele está num patamar, né, que aumentou bastante, né? Ele está em 5,09, porém menor do que produzido quando era uma única pessoa, tá? Mas nós temos resultados diferentes, né? Nós vamos aumentando o nosso custo total, porém o meu custo marginal ele aumenta. Toda vez que ele aumenta assim, de forma proporcionalmente, ele traz um retorno menor, tá? Então aqui, ó, a partir das informações, né, que estão disponíveis, é possível construir o gráfico, né, dos custos totais. Né? Então, tudo aquilo que a gente fez aqui de forma a ser tabelada, né, a gente consegue demonstrar aqui. Ó. No custo fixo total, permanece inconstante toda a atividade produtiva. Né? Então, significa que os custos com as máquinas e o aluguel se mantiveram o mesmo no curto período analisado, né? Então, está estável, ele é fixo. O custo variável total, ele aumenta porque, para expandir a sua produção, mais trabalhadores foram contratados. Então, é a partir daí que a gente começa essa análise, tá? O custo total da produção, ele vai aumentar, né? Conforme vai aumentando o nosso custeio variável. Tranquilos? Sim. Tranquilo, professor. Então, olha aqui graficamente como a gente consegue ver isso, tá? Então, ao longo do tempo, o nosso custo fixo, ele permanece estável, né? Então, quanto menos produção eu tiver, né, maior representatividade ele vai ter. Quando eu for produzindo, né, ele vai permanecer aqui no patamar, e aí o que vai ter maior impacto vai ser o meu custo variável. Então, o custo total, ele vai à medida com que o meu custo fixo, ele permanece estabilizado, o meu custo variável ele vai aumentando, o nosso custo total, ele vai aumentando proporcionalmente com o custo variável, tá? Então, toda vez que nós falamos que o custo total, ele é nada mais é do que a soma daquilo que eu tenho de custo fixo, mais aquilo que eu tenho de custo variável. A diferença que eu tenho aqui da base de quantidade com a base do custo, né, até chegar no fixo, é a mesma razão, a mesma proporção que eu tenho entre custo variável e o custo total, tá? Então, ó, agora a gente vai construir, né, as curvas de custos médios. Então, o que tem aqui para a gente chamar a atenção nisso daqui? Né? Que o custo fixo médio tende a zero à medida que a produção aumenta. Né? Então, o que significa? Conforme eu vou tendo ganho de produtividade, o meu custo fixo ele vai reduzindo, ele vai ter menos impacto na minha produção. Tá? Ele vai ser mais diluído. O custo variável médio, né? O custo total médio e o custo marginal, eles são inicialmente decrescentes, né? Então, conforme eu vou aumentando o número de funcionários e a minha produção, né? Esse custo ele tende a decrescer, ele vai chegar num ponto mínimo. E depois ele se torna crescente. Então, é aquilo que eu demonstrei para vocês na tabela, né? Ele parte de um ponto maior, né? Ele vai diminuindo, diminuindo, ele chega no seu equilíbrio e depois ele começa a aumentar novamente, tá? Então, como que ficariam os gráficos? Então, aqui, ó,
nosso custo fixo, né, conforme eu vou aumentando o meu volume de produção, ele representativamente dentro dos produtos, ele acaba diminuindo. Então, quanto mais eu vou produzindo, meu custo fixo ele vai representando menos custo para cada um desses produtos. Quanto menos eu produzir, ele vai representar, né, um peso maior na soma total do custeio, tá? O custo variável, ele vai aumentando, né, à medida com que eu ganho produtividade. Então, toda vez que eu for aumentando a minha quantidade produzida, o meu custo variável, ele vai aumentando normalmente, tá? E o custo marginal, né, ele tem um ponto de equilíbrio e aí depois ele volta a crescer novamente. Tranquilos? Graficamente deu para visualizar isso bem? Deu sim, Sim, professor. professor. Então aqui, ó, se a gente continuar aumentando a mão de obra, né, a produção ela vai atingir um ponto máximo e depois ela começa a cair, né? É justamente isso que eu já tinha comentado anteriormente. Então, qual que é a tomada de decisão e o que é importante para vocês, futuros gestores, né, estar entendendo, né? Que não adianta simplesmente colocar mais pessoas para produzir, porque, né, esse custo ele tende a não ter ganho de escala, ele vai aumentar somente o custeio e vai diminuir a eficiência da minha empresa, tá? Quando tem essa saturação, né, das máquinas disponíveis, aumentar a produção contratando mais mão de obra, ela vai representar produtividade menor e custos crescentes, né? É a mesma coisa, né, que a gente está falando aqui, assim, ó, eu tenho uma máquina e ela tem capacidade de produzir com 4 pessoas, né, 10.000 unidades. Se eu colocar 5 pessoas, a sua capacidade máxima de produção continua sendo 10.000. Tá? Então, essa pessoa adicional, ela não vai gerar um ganho de produtividade e vai aumentar um custo na produção. É justamente isso que a gente tem que identificar para determinar, né, o quanto produzir, né, com quantos insumos produzir, né, para determinar o meu custo mais eficiente. Tranquilos? Difícil ou fácil? Professor. Complexo, Complicado. complexo demais, mas tranquilo. Complexo, mas tranquilo, né? Então, gente, em termos de conteúdo, tá? A gente vai encerrar por aqui, né? Falamos de custos de produção, falamos de custos, né, fixos e variáveis, né? O custeio em termos de valores, tá? Demonstrações, né, de como que são representados graficamente, né? O custo médio, o custo marginal, tá? O importante nesse momento agora é absorver, né? Eu sei que né, o Frank ainda não está com acesso, a Bruna também ainda não está com acesso, né? O interessante agora é absorver esse conteúdo, né? Junto com os demais, né? Relacionados à oferta e demanda, a questão da elasticidade, que são conceitos, né? Que eles vão se agregando, né? Ao conteúdo aqui da economia e vai trazendo uma robustez maior, né, para o nosso conjunto aqui, tá? Queria aproveitar, né, para que estamos aqui, Frank, Bruna, a Divânia, né, a Maria, né, para falar sobre os nossos trabalhos para a disciplina, né, de economia para negócios. Então, nós já fizemos, né, já foi proposto aqui 2 atividades, né? A primeira foi responder o questionário que estava disponível da nossa unidade 1, né? Unidade 1, seção 1, e aí foi proposto também, na sequência, fazerem uma pesquisa, né, sobre os sistemas econômicos, né, sistema capitalista e sistema socialista. Então, vocês têm que fazer uma pesquisa de campo. Inclusive, né, essa pesquisa, ela está com... Agora eu não me recordo a data que eu pedi para vocês entregarem. Eu acho que já é agora
né, dia 3, se não me engano, tá? Mas o importante, mesmo que não conseguir entregar agora no dia... Sim? Professor, qual que é as pesquisas mesmo sobre o sistema capitalista e socialista? Isso, fazer uma pesquisa do que é o capitalismo, né, o sistema econômico capitalista, né, e o sistema econômico socialista. O que é cada um, né? Onde surgiu, o que cada um prega, né? Não é uma escala de valor, se é para falar se um é bom ou se não é Professor, bom. É para identificar o que é cada um. Sim. quais são os tópicos da pesquisa, por favor? Pesquisar sobre o sistema econômico capitalista e o sistema econômico socialista, tá? Tá, mas dentro de cada um desses tem algum tópico específico que o senhor quer na pesquisa? Então, o escopo dele, né, o que tem que ter na pesquisa é aonde surgiu, né, quem que desenvolveu esse sistema, qual que é o objetivo, o que ele prega, tá? E aí a gente não é para colocar opinião se é bom, se é ruim, nada, é só para a gente conceitualmente entender quais são as visões de cada um, né? O que o capitalismo deseja, qual que é a sua função, né? O que ele coloca como pontos positivos e negativos. Socialismo foi criado por quem? Qual que é a sua visão? O que ele está pregando? Né? O que ele busca? Né? Para a gente poder entender e comparar, porque de uma forma geopolítica, né, quando a gente olha para o nosso Atlas mundial, né, a gente consegue identificar os países que são capitalistas e os países que são socialistas. Tá? E aí, de uma forma muito simplista, né, a gente fala, isso é bom, isso é ruim. Né? Mas para a gente determinar o que é bom, o que é ruim, a gente tem que conhecer ambos os lados e comparar e verificar os resultados que cada um obteve. Tá? Então, o objetivo dessa pesquisa é trazer o conhecimento da visão dos dois lados para vocês, né? Para tá aumentando aí o nosso escopo de conhecimento, né? Dos termos econômicos. Tranquilos? Tranquilo. Tranquilo, professor. E a forma que você quer, tem que ser escrito ou pode ser digitalizado e mandar por PDF? Então, como isso daí é uma pesquisa, né, bibliográfica, né, tem que ser digitalizado, padrãozinho ABNT, tá? E aí não precisam ficar assustados, vocês vão fazer uma capinha simples nesse primeiro momento, né, porque ainda não, a gente não teve como explicar a ABNT para vocês. Então, assim, eu quero uma capa simples, vocês colocando o nome de vocês, o curso de vocês, o semestre, tá? Na sequência, né, vocês vão colocar lá sistema capitalista e desenvolver, né, o escopo da pesquisa de vocês. Depois, sistema socialista, tá? E colocar as referências bibliográficas de pesquisa, o livro que vocês utilizaram, o site de pesquisas, tá? O importante é não ser somente um trabalho de copiar e colar, tá? Vocês têm que fazer uma pesquisa, né, um pouquinho mais detalhada, né? Não só simplesmente copiar e colar, né? Tudo bem? Tudo bem, professor. Entregar dia 3, é isso? Isso, o prazo que foi colocado para vocês é dia 3, tá? Para essa pesquisa, né? Se vocês não conseguirem cumprir o prazo do dia 3, que é importante, ele está sendo cumprido, não tem problema, tá? Façam ele e me enviem, mas o mais brevemente possível, tá? E aqui nesse momento eu já tenho que pedir para vocês uma terceira e última atividade para a gente encerrar o ciclo do primeiro bimestre, tá? E aí eu vou pedir para vocês responderem os questionários que eu coloquei dentro do ambiente virtual, tá? Na pós-aula, né? Desde o tópico da tópico 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Que será o tema da próxima aula. E aí, como prazo, eu vou pedir para vocês entregarem... Professor, Sim. Desculpa, qual que é a pós-aula que o senhor falou? 2, 3? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso a gente tem que responder aonde? Obrigada. Na plataforma?
do sistema lá no Não, Avatar? não, você tem que pegar as perguntas que está lá na pós-aula de cada uma dessas unidades, tá? E vai responder o questionário. Esse daí você pode responder no caderno mesmo e me mandar a sua foto, tá? Tá. Não precisa ser digitado. Ou, se vocês quiserem digitar também, aquilo que ficar mais fácil para vocês. Tranquilo? E aí, para Tranquilo. entregar, deixa eu ver aqui, né, o meu calendáriozinho aqui. Nós vamos ter um do dia 3 de abril. Vou colocar aqui data para vocês entregarem no dia 10 de abril, tá? Que seria a semana que antecederia, né, a semana de provas. Que fiquem despreocupados que não vai acontecer agora por causa desse negócio do Covid. A prova vai ser postergada para um momento, né, que a gente ainda não sabe. Então, dia 10 de abril, tá boa essa data para vocês? Sim. Temos 2 finais de semana aí, né, para fazer. Isso. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, até fazer a minha anotação aqui para mim não esquecer. Questionários. 10/4, do tema 2 ao 8. Bruna e Frank, né? Como vocês têm que fazer desde a primeira atividade, tá? Sim. E vocês, o que é a primeira atividade? Foi responder o questionário da unidade 1, tá? Então, Ok. vocês façam lá separadinho, só para mim poder registrar depois a pontuação de vocês, né? O questionário da unidade 1 ou trava-língua, né? E aí vocês me enviem. E depois a pesquisa sobre capitalismo e socialismo como segundo trabalho, tá? E o terceiro trabalho... Sim, Frank. Revisando? A Oi? pesquisa, qual é a pesquisa? A pesquisa é sobre capitalismo e socialismo. Tá bom. Professor, qual que foi o primeiro trabalho? Foi eu responder o questionário da unidade 1. Ah, esse daí eu não fiz ainda. Isso, então, para você e para o Frank, tá? Vocês têm que fazer esse, entrar lá na unidade 1. Se eu não me engano, é uma única pergunta que tem lá, tá? Ah, ok. O questionário é uma única questão. E copia no caderno e envia para o senhor, é isso? Isso, tá? Professor, você consegue mandar essas perguntas do 2 a 8? É muitas? Você consegue mandar no WhatsApp para a gente já copiar e responder ou não? Você tem acesso? Sim. Se você quiser, eu printo e te mando no WhatsApp. Por favor, Bruna. Claro, pode deixar. Tá, obrigada. Resolvido aí. Já está enviado. Seria interessante, Bruna, então, já que a Divânia está sem acesso, se você conseguir baixar, né, os slides, né, as aulas que estão lá no PowerPoint e mandar para a Edivânia, tá? Tá bom, eu baixo sim. Licença, só um minuto, desculpa. Essa de hoje eu consegui tirar foto de todos, tá? Eu fui tirando, eu não sei se eu cheguei a pegar os primeiros. Acho que os 4 primeiros, que eu entrei um pouquinho depois, mas eu consegui tirar foto de todos os slides. Tá? E eu acho que eu preciso só dos primeiros, tá? Não, legal. Então, Bruna, se você conseguir baixar, né, os arquivos, aí fica já completinho, né? Porque Obrigada. fica até mais fácil, tá? E aí, Maria, seria interessante você chamar a Bruna aí no privado. Como vai ser bastante slides, eles acabam às vezes ficando pesadinho, né? No WhatsApp, eu acho que não seria legal. Se você tiver um e-mail para ela encaminhar, ficaria mais fácil, tá? Sim. Tá bom então, professor. Obrigada. Aí eu vou pedir uma gentileza para vocês. Como nós já estamos aqui, né, antes de falar sobre isso, Bruna, Frank, vocês conseguem me enviar todos esses 3 trabalhos até o dia 10? Sim, eu consigo, professor. Professor, eu não... porque como eu tô trabalhando, então fica bem complicado para mim, mas eu acho que talvez eu consiga, assim, caso esteja outra mudança de planos, eu confirmo com o senhor. Legal. Se você conseguir pelo menos o primeiro trabalho, que é uma única questão, tá? E mandar o terceiro, né? Eu acho que o mais complexo aí, de repente, vai ser o
a pesquisa, né, sobre capitalismo e socialismo, mas se você precisar de um tempinho adicional, você, Bruna, também, né, a gente vai ajustando aí por causa dessa mudança que vocês tiveram dos cursos, tá? Mas se vocês conseguirem até o dia 10, seria importante para colocar, a gente já colocar dentro do eixo aqui tudo certinho, tá bom? Então, vou Tá bom. pedir a gentileza aqui para vocês, né, de todo mundo acessar a câmera aí, para mim bater uma fotinho de nós aqui na tela. Ixi, do professor, meu notebook não tá arrepiado. pegando a câmera. Ah, não tem Que problema. pena. Porque o pessoal ele está pedindo para a gente registrar aqui, né, os nossos encontros, vai estar gravado tudo direitinho, né, mas eles pedem para a gente colocar também uma fotinho nossa aqui em interação. Professor, Eu você espera eu entrar no celular rapidinho? espero. Um minutinho, peraí. Oh, que saudade dos seis, hein, ó. Então, professor, também, viu? Logo, logo a gente vai se encontrar novamente, né? Se Deus quiser. Vocês sabem que eu estava vendo um estudo de um psicólogo, né? Que eles falam que é importante a gente ter as interações de reuniões, tudo, não parar de trabalhar, que é importante nesse momento de que a gente fica separado socialmente, né? Mas quando a gente tiver essa interação por conferências, é importante a gente estar sempre vendo a outra pessoa do outro lado, porque o nosso cérebro identifica que a gente tem um contato, né? É Só, verdade. só escutar a voz, o cérebro não entende esse contato, mas como eu sinto saudade de estar com vocês não fazem ideia. Pois é. Vamos ver. É até melhor, né, professor? Que o físico, a gente, pessoalmente, eu acho que a forma de entendimento é até melhor, né? Entendimento da matéria que o senhor está falando, acho que o entendimento fica bem melhor, né? Então, porque aí entra outros fatores. Algumas pessoas, né, Frank? É legal a sua pergunta. Algumas pessoas elas são muito visuais, tá? Elas Uhum. precisam estar vendo, né? Algumas pessoas elas são mais auditivas. Ela não precisa estar vendo, só escutando para ela já é o suficiente. E outras pessoas elas são sinestésicas. Elas têm que ver, né, e escutar ao mesmo tempo para poder absorver melhor, né? Então, acaba tendo esse impacto, né? Quando a gente tem um encontro presencial, a gente consegue, né, abarcar né, as características de todas as pessoas. Ó, a Bruna entrou. A forma para entender a sua matéria é prestando, tipo, muita atenção. Você tá vendo, que nem eu tô assistindo aqui, eu preciso estar ouvindo o senhor e prestando atenção ao gesto que você faz, senão eu acabo não entendendo muito bem. Ó a Bruna aí também, ó. Então Oi, vamos lá. Bruna. Oi! Como é bom Seja estar com bem-vinda. vocês. Vamos então tirar a nossa selfie aqui, ó. Vou estar saindo aqui, ó, com vocês. Aquele sorrisão, hein? Aê, galera, foi muito legal, tá? Pessoal, eu vou encerrar o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje, tá? A gente já está com um pouquinho mais de 2 horas de aula. Eu vou liberá-los para o intervalo, né? Em termos de conteúdo, né, nós tratamos aqui dos assuntos da nossa unidade 6, né, que eu procurei fazer um review, trazer o assunto aqui para a gente trabalhar junto. Atuamos da nossa unidade 7, tá? Vou reforçar que é muito importante, né, vocês estarem acessando ao AVA, mesmo com toda essa dificuldade, né, Maria, que você está tendo, né, a Eu não Bruna estou está em... conseguindo, professor. Eu Eu sei, estou eu sem sei. senha, sem nada. Tá bem complicado. Não, mas olha que Mas eu já bom, mandei ó. um e-mail para o Amaro. Vamos ver o que ele vai falar. Mas, ó, junto com aquela fala que eu passei para vocês no grupo, que a gente precisa ser resiliente, ó, na mesma dificuldade que você teve, já entrou um fator aí, Bruna, que se dispôs a Pois é, né? auxiliá-la, né? Aí o Meu anjo Frank da também, que guarda. à medida do possível vai estar ajudando, então, né, a gente se ajudando de maneira geral, né, a gente vai tornando a nossa vida um pouquinho mais fácil, tá? Cada um fazendo um pouquinho sempre vai ajudando. E aí, né, a gente vai crescendo. Quando a gente fala
estudo e aprendizagem, né? A gente sempre pensa, o professor, né, é aquela pessoa que tem o maior conhecimento, né? O professor é aquela pessoa que se dedicou um pouquinho mais, estudou, tá um degrauzinho acima, mas ele aprende muito com os alunos, né, com a vivência de cada um, com o know-how que tem cada um, e isso, né, faz com que a gente vai compartilhando nossas experiências, nosso conhecimento e vai tornando novos conhecimentos. Então, o importante é isso, né? Vamos nos abraçar aqui, né, com nossas potências, com as nossas dificuldades, que a gente consegue de uma maneira mais equilibrada e tranquila, né, seguir adiante, a gente vai conquistando. E olha só, né, logo, logo vocês vão estar encerrando o primeiro semestre, quando vocês menos esperarem, vocês vão estar selecionando e escolhendo o professor Maurício, né, para ser paraninfo de vocês na formatura, olha só, né, ó, já estou plantando uma sementinha aí, hein, gente, ó, perceberam nisso? Pode crer. Passa muito rápido, gente. Vocês não fazem noção, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo para vocês? Tranquilo. Então, gente. Bruna, Oi. Bruno, me anotou os tópicos da pesquisa, porque eu não tive, na hora que ele estava falando, não consegui anotar. Você conseguiu anotar? Anotei 8. Eu mando para você no PV. Tá bom. Legal, gente, ó. Não se esqueçam, qualquer dúvida, o professor Maurício está aqui. Bruna, respondi rápido para você hoje? Respondeu. Né? Venha, fiz até vídeo, uma belezinha. Você viu? Então, pessoal, o professor Maurício é gente boa, viu? Pode chamar à vontade, eu não vou morder vocês, não. Tá bom? Não fiquem com dúvidas, né? Isso não só com o professor Maurício, com qualquer outro professor que vocês tiverem, se bem que, né, esse semestre vocês vão ter uma adrenalina de professor Maurício, né? De segunda, de terça, de sexta, né? Começa e termina a semana comigo. Né? Mas aproveitem, né? A faculdade ela incentiva isso, né? Da gente ter uma comunicação ampla e aberta com os alunos. Independente da dificuldade que nós tivemos aí por causa do Covid, eu sempre me dispus, né, até esse contato com vocês pelo WhatsApp, né, um canal direto, né, isso daí só veio para reforçar que nós precisamos sempre estar juntos. Pessoal, desejo de uma excelente noite para vocês se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam, que logo, logo nós estaremos, se Deus quiser, juntinhos em sala de aula. Fiquem com Deus. Amém, Tchau. professor. Boa noite. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Boa Muito noite, bom ver gente. vocês.